Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história milenar para tentar entender uma luta que é muito, mas muito atual. Essa nossa batalha contra a impaciência, sabe? Contra essa necessidade de ter tudo sob controle. Vamos explorar como a ansiedade da espera pode nos levar a criar os nossos próprios ídolos. E a pergunta que fica, no fundo, é essa: o que a gente faz nesse vazio da espera? Quando a solução não vem logo, quando aquilo que a gente busca parece distante, para onde a gente corre? Essa é uma pergunta que vale para todo mundo e que nos conecta diretamente com uma história de milhares de anos atrás. Pois é, e é justamente aí que a coisa pega. Nesse espaço vazio da espera, a nossa tendência como seres humanos é querer preencher esse vazio de alguma forma. A gente acaba criando as nossas próprias soluções, as nossas seguranças e, sem perceber, os nossos próprios ídolos modernos. Só que, diferente das estátuas de antigamente, os nossos ídolos hoje são mais abstratos, né? O ouro que a gente oferece a eles são as nossas prioridades, o nosso tempo, as nossas ansiedades. A gente deposita uma confiança enorme no status da carreira, na segurança financeira, e essas coisas acabam virando o centro de tudo, o eixo ao redor do qual a nossa vida gira. Para a gente entender bem esse impulso, vale a pena olhar para um estudo de caso, digamos assim, bem dramático. Não só como um texto religioso, mas como uma análise profunda da psicologia humana quando confrontada com o medo e a incerteza. A história do bezerro de ouro. Imagina só o cenário, um deserto. O povo de Israel se sente completamente abandonado. O líder deles, Moisés, sumiu numa montanha e o silêncio se torna ensurdecedor. O medo e a impaciência começam a tomar conta. É um sentimento que, poxa, a gente consegue entender, né? E o que eles fazem diante disso? Eles juntam tudo que tem de mais valioso e criam um Deus que eles podem ver, que eles podem tocar, que eles podem, de certa forma, controlar. O bezerro de ouro não era só uma estátua, era uma resposta, sabe? Uma resposta direta ao medo, um atalho para a segurança no meio da confusão. Certo, vamos dar uma olhada mais de perto nisso. O que é interessante aqui é que a história toda se desenrola num padrão de 3 partes. Uma estrutura que ajuda a gente a entender como essa tentação funciona, tanto naquela época quanto hoje em dia. Vamos lá. O primeiro passo dessa queda é o que a gente pode chamar de a ilusão do visível. É aquela atração, sabe, por aquilo que a gente pode pegar, pode ver. O bezerro de ouro brilhava, era real, estava ali, na frente deles. O povo trocou a confiança numa promessa invisível pela certeza de um objeto bem visível. Aí, na sequência, vem um segundo momento, o impacto do confronto. Moisés desce da montanha, a festa para, a chegada dele representa aquele momento de choque, quando as nossas soluções improvisadas dão de cara com uma verdade maior, e aquela ilusão confortável simplesmente se quebra. E, por fim, o terceiro estágio, a quebra e a ruína. Moisés, num ato cheio de simbolismo, quebra as tábuas da aliança. Isso aqui não é só um ataque de fúria, não. É uma representação visual de que a infidelidade, a quebra de confiança, tem consequências bem reais. Um pacto foi quebrado. Ok, agora vamos puxar essa história toda para os nossos dias, porque é exatamente aqui que essa narrativa antiga se torna um verdadeiro espelho para a gente. A matéria-prima dos nossos ídolos mudou, claro, mas o processo é idêntico. Olha que interessante essa comparação. Para eles, lá atrás, a matéria-prima eram os brincos de ouro. Para a gente, hoje, a matéria-prima é o nosso tempo, são as nossas preocupações, as nossas ambições. A gente pega esses materiais e os transforma em fontes de segurança, que no fim das contas acabam as escravizando. Pensa só um pouco. O que seriam esses ídolos hoje? Bom, pode ser a carreira que define quem a gente é, a segurança financeira que promete livrar de todo medo, a tecnologia que dá uma sensação de controle, de onisciência. Até coisas boas, como os relacionamentos, podem virar ídolos quando a gente exige deles uma segurança que eles simplesmente não podem dar. Mas a história não acaba na ruína. E essa é talvez a parte mais importante de tudo. O ponto crucial é entender que o caminho de volta, o caminho da reconstrução, também faz parte da história. Para a gente visualizar isso melhor, tem uma metáfora que ajuda muito. Pense na jornada da fé como se fosse a construção de uma ponte sobre um abismo enorme. É um processo, entende? Não é um destino que a gente alcança de uma vez só. E o que seria a idolatria nessa metáfora? Bom, seria como parar tudo no meio da travessia.
é desistir de chegar do outro lado e, em vez disso, tentar construir uma morada segura e brilhante. Uma casa de ouro bem ali, no meio da ponte inacabada. E o que acontece, claro, é quase inevitável. As nossas soluções improvisadas, os nossos ídolos, não aguentam o peso da realidade. Eles prometem segurança, mas no final, o peso dessa estrutura frágil faz a ponte inteira desabar, e a gente acaba numa situação ainda pior do que antes. Mas é aqui que vem o ponto alto da esperança na história. Apesar da nossa falha, apesar da ponte quebrada, a narrativa não termina aí. O arquiteto da ponte, em sua misericórdia, não abandona o projeto. Ele retorna para reconstruir as fundações. Novas tábuas são dadas, a aliança é renovada. Então, o que a gente tira de tudo isso? A grande lição, talvez, seja que a verdadeira jornada de fé exige paciência. Exige a confiança para continuar atravessando a ponte, mesmo sem ver o outro lado, em vez de parar no meio do caminho para construir o nosso próprio atalho, a nossa própria segurança visível e imediata. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma que é bem pessoal e que fica para a nossa reflexão. Ao olharmos para as nossas vidas, para as nossas impaciências e os nossos medos, a pergunta que continua ecoando através dos séculos é: quais são os bezerros de ouro que nós erguemos e que precisam ser derrubados?